paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma vez gravarmos mais uma lição dos jovens, né? Lição da CPAD, primeiro trimestre de 2022. Nós fazemos parte do canal EBD em Estudo, da Congregação de Boa Esperança, Assembleia de Deus, em Parnamirim, sobre a coordenação do pastor James Costa. Estamos aqui, eu sou o irmão Eduardo e vamos juntos lermos e comentarmos um pouco sobre a lição de número 7, dos jovens, que tem por data o dia 13 de fevereiro de 2022. E o título dessa lição nos diz: o quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Lembrando que essa lição desse trimestre diz Jesus, o Filho de Deus, né? E diz os ensinos, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Então estamos falando, sempre comentando as lições desse trimestre baseadas no Evangelho de João. E nessa sétima lição não é diferente. Nós estaremos falando do quarto sinal. Por que quarto sinal? Porque nós vimos falando em todas as lições sobre os sinais que são descritos no Evangelho de João, né? Lembrando que, como foi falado aqui na lição de número 3, onde falamos sobre o primeiro sinal, que foi a água em vinho, nós comentamos sobre a tradução da palavra milagre no Novo Testamento. Nós vemos 3 traduções diferentes para a palavra milagre no Novo Testamento, que são as palavras dunamis, que significa simplesmente manifestação de poder ou obra poderosa; a segunda, semeion, que significa um sinal; e a terceira, teros, que quer dizer maravilha. No Evangelho de João, nunca empregou a palavra dunamis e valeu-se da expressão teros somente uma vez, e não era relacionado a um milagre. Isso confirma que os escritos de João tinham clara intenção doutrinária a respeito das heresias doutrinárias já reinantes em seu tempo e que tentavam prejudicar os fundamentos da igreja nos séculos seguintes. Então a gente vê a diferença do Evangelho de João para os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e a gente vê essa intenção doutrinária, né, a respeito do Evangelho de Jesus Cristo no Evangelho escrito por João, justamente para rebater muitas heresias que estavam já no tempo de João, no tempo que foi escrito este Evangelho, essas heresias que já reinavam, né, no tempo de João. E por isso que nós vemos, na maioria das vezes, João falar de um milagre usando a palavra semeion, que significa sinal. Então os milagres, a mesma coisa no Evangelho de João de falar de sinais, né? E desta feita, na lição de número 7, estaremos falando do quarto sinal, o quarto milagre que está descrito no Evangelho de João, que foi realizado por Jesus Cristo, que foi a multiplicação dos pães e peixes. O texto principal está lá em João 6, versículo 11, que diz: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. João 6, versículo 11. O resumo da lição vai dizer: os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir sua palavra e crer nele. Um sinal, uma sinalização serve para ser visto, né? Se nós estamos no trânsito e existe um sinal, esse sinal é importante que nós tenhamos atenção a ele, se o sinal está verde, ou amarelo, ou vermelho, né? E os sinais de Jesus Cristo também serviram, né, para que nós
pudéssemos dar atenção ao que ele dizia, o povo desse atenção ao que ele estivesse falando, estivesse ensinando, e esse sinal da multiplicação dos pães e peixes foi um sinal que foi visto por milhares de pessoas. Então foi um grande sinal, um sinal bem marcante na vida das pessoas que ali estavam e na nossa vida também, através das escrituras que foram lidas e que chegaram até o nosso conhecimento. E as escrituras vêm para nos edificar, né, para nos trazer, melhorar a nossa fé em Cristo Jesus. E assim ajudarmos, pregarmos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Então nessa lição nós vamos conhecer a segunda fase do ministério de Jesus na Galileia dos Gentios, primeiro tópico. No segundo nós vamos mostrar que os sinais apresentados por Jesus eram um atrativo para as multidões. E no terceiro vamos compreender que os judeus tinham um entendimento imperfeito de Jesus Cristo e de seu ministério. O texto bíblico está lá em João, no capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 12. Você que é professor, que estiver nos assistindo, você fará essa leitura com os jovens da sua classe. Amém? Então, falando mais uma vez, nós somos do canal EBD em Estudo. Se você já é um inscrito no canal, ativa o sininho, as notificações para você estar recebendo em primeira mão todos os vídeos que forem gravados neste canal. Deus abençoe a todos vocês. E vamos dar início à introdução dessa lição, onde o autor diz: estudaremos mais um sinal miraculoso, a multiplicação dos pães e peixes. São dois os milagres da multiplicação registrados pelos evangelistas. O primeiro, de 5 pães e 2 peixinhos, consta nos 4 evangelhos. O segundo, de 7 pães e uns poucos peixinhos, foi registrado somente por Mateus e Marcos, lá em Mateus no capítulo 14 e Marcos no capítulo 8. O primeiro milagre alimentou quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças, como a gente leu aqui em João 6, no versículo 10. O segundo milagre, 4.000 homens, além de mulheres e crianças. A gente vai ver lá em Mateus 15, 38. O sinal de João, no capítulo 6, que é a primeira multiplicação, não ficou circunscrito aos discípulos, não foram somente os discípulos que presenciaram esse milagre, ou a família de um oficial do rei, ou aos religiosos de Jerusalém. Alcançou uma grande multidão, e justamente na Galileia dos gentios. Consideraremos esse e outros aspectos na lição de hoje. Interessante que a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de João, que alimentou quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então só contabilizaram os homens, não as mulheres e as crianças. Então se a gente colocar aí mais ou menos para cada homem uma mulher e 2 filhos, 2 crianças, em média mais ou menos, então já seria o que? 5 vezes 4, daria mais ou menos 20.000 pessoas que participaram dessa primeira multiplicação dos pães e peixes. Então foram mais ou menos esse número de pessoas que presenciaram o sinal de Cristo Jesus, esse quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Dando início aos tópicos, o primeiro tópico fala a Galileia dos Gentios. E o primeiro subtópico, a segunda fase do ministério. Na primeira fase de seu ministério, Jesus fez várias incursões à Judéia. Há intercalações, mas a segunda fase ocorre proeminentemente na Galileia. E a terceira e última é a consumação novamente na Judéia. A narrativa de João da primeira multiplicação perpassa por essa fase mais intensa na Galileia, em perfeita consonância com os demais evangelhos, que cobre mais o ministério
de Cristo entre os galileus. Então, como aqui foi falado, né, o Evangelho de João, falando dessa segunda fase do ministério de Jesus Cristo, diz que ele fez várias incursões à Judéia. Jesus, quando nasceu, ele nasceu em Belém, Belém da Judéia. Então, Jesus era judeu. E após o seu nascimento, a sua família, né, José, Maria e Jesus, foram morar em Cafarnaum. E Cafarnaum era da região da Galileia. Então, ele cresceu ali em Nazaré, foi para Nazaré, né, e cresceu ali naquela região da Galileia, próxima a Cafarnaum. Então ele cresceu conhecido como um galileu. Mas Jesus, ele nasceu em Belém da Judéia. E eram regiões diferentes, né? A região da Galileia, depois tinha a região de Samaria, um mapa na época de Jesus, né? E posterior, logo após, a parte sul de Israel, tinha a região da Judéia. E Jesus estava mais na parte do norte, na parte da Galileia, onde ele cresceu, né, e ficou conhecido como o Galileu. Isso nos indica mais um propósito de João, de ampliar aos seus leitores o conhecimento do ministério de Jesus, cobrindo tempo maior de sua vida e obra em relação aos sinóticos, os evangelhos sinóticos, cujas narrativas atingem apenas cerca de um ano da vida do Messias e a consumação nos dias finais em Jerusalém. Mais que um propósito de João, vemos a perfeição da obra revelacional dirigida pelo Espírito Santo. Abrir esse parênteses e falar um pouco sobre o ministério de Jesus entre os galileus demonstra como isso não passou totalmente ao largo das narrativas joaninas. Em João 7,1 há um registro sintético dessa fase, ao dizer que Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Há, portanto, uma complementaridade narrativa entre todos os evangelhos, né? Mostrando a maior parte do evangelho de Jesus Cristo entre o povo da Galileia, né? Pois o povo de Judá, os judeus da região da Judéia, o pessoal da região da Judéia já procurava matar a Jesus Cristo. Segundo subtópico, por que Galileia dos gentios? A Galileia está situada ao norte de Israel, né, como a gente aqui já falou, a oeste do Rio Jordão, em torno e acima do grande lago que leva o mesmo nome, né, o Mar da Galileia, o Lago Tiberíades, como era conhecido. Em Isaías 9:1 é chamada de Galileia dos gentios. Está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1. A terra de Zebulon e de Naftali, as tribos que nos dias de Josué herdaram a região. Nos tempos quando houve a divisão das terras, essa região da Judéia, estavam ali as tribos de Zebulon e Naftali. Foi devastada quando da invasão da Assíria, em 733 a.C., e teve sua ocupação alterada. A gente vai ver isso lá em 2º livro de Reis, capítulo 15. Registros históricos citados pela Bíblia de Estudo Oman dão conta de que para lá foram levados egípcios, árabes, fenícios e gregos. Isso levou a Galileia a ser uma região considerada predominantemente como gentia e pagã. Por isso era considerada como Galileia dos gentios, ou Galileia das nações. A segunda fase do ministério de Jesus, portanto, é uma eloquente demonstração do quanto ele se dedicou a essa população heterogênea,
revelando o caráter universal de sua missão, né? Então até nisso a gente vê a perfeição do Evangelho de Jesus Cristo, né? O plano de salvação de Jesus Cristo para toda a humanidade. Ele cresceu, ele foi ali para uma região, né, sendo já um plano de Deus, um plano divino, que ele crescesse ali na região da Galiléia, onde era uma região que estava totalmente divergida daquilo que o Senhor deixou para o povo de Israel, né? Pois era uma região que, mesmo tendo sido dada ao povo de Israel como promessa da terra prometida, onde estavam ali as tribos de Zebulon e de Naftali, mas devido ao pecado do povo de Israel, né, eles sofreram várias invasões ali, várias derrotas nas guerras, e a Síria foi um reino que devastou essa região de Zebulon e Naftali. E então ali se concentraram muitos povos, né, diferentes povos, e como egípcios, árabes, fenícios e gregos, e levou aquela região a ser predominantemente uma região gentia, né, de pessoas que não eram israelitas, e pagã, né, pessoas que adoravam outros deuses. E o ministério de Jesus Cristo cresceu, né, se iniciou exatamente nessa região da Galiléia. Quando Jesus Cristo ele é levado ao deserto para ser tentado, quando ele volta do deserto, ele começa o seu ministério a pregar o reino dos céus, a pregar o arrependimento na região da Galiléia. E a gente sabe que surtiu grande efeito. E nesse quarto sinal que nós estamos comentando aqui, né, foi um sinal, um milagre que aconteceu que atingiu mais ou menos 20 mil pessoas. O terceiro subtópico vai falar a Galiléia nos dias de Jesus. A predominância gentílica na Galiléia recebeu sensível mudança depois que Herodes anexou ao seu reino. Mas isso não eliminou a miscigenação. Para lá fluíram muitos judeus e a região se tornou mais populosa. Tinha cerca de 240 cidades e vilas. Segundo o historiador Flávio José, as principais eram Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades, a capital. Por sua histórica heterogeneidade e por ter uma cultura bastante influenciada por gregos e romanos, o termo Galileu ganhou um conceito pejorativo entre os judeus da Galiléia. Esse era um dos motivos que apresentavam para a rejeição de Jesus, que consideravam ser Galileu, né? Pois Jesus cresceu na região da Galiléia. Até nesse aspecto vemos a sabedoria divina em ação, confundindo aqueles que, pela dureza do coração, rejeitavam o Salvador, né? Pois muitos não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém, né? Belém da Judéia. Acreditavam que ele era um galileu. Então até por isso, né, muitos endureceram o seu coração para aceitar Jesus Cristo como Messias, como Salvador, né, Filho de Deus enviado dos céus. A gente vê um exemplo bem claro disso no capítulo 1 de João, Evangelho de João, versículo 46, quando Jesus Cristo, antes disso, Jesus Cristo convida a Filipe para seguir a Jesus, né, para ser seu discípulo, e posteriormente Filipe encontra com Natanael e fala, né, nós encontramos o Messias, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. E Natanael fala, e é possível vir alguma coisa boa da Galiléia? Então aí a gente vê um exemplo claro da rejeição do povo galileu. E isso ajudou muito, como Jesus Cristo cresceu na região da Galiléia, ajudou para que ele fosse rejeitado. Mas os sinais que eram feitos mostravam claramente que
que realmente ele era Jesus Cristo, Filho de Deus. O segundo tópico vai falar seguindo os sinais. Um atrativo para as multidões, primeiro subtópico. Os sinais jamais podem ser vistos como um fim em si mesmo, ou seja, não podemos nos relacionar com Deus por causa dos milagres, né? Nós não seguimos a Deus por causa de milagres, por causa de bênçãos, né? Nós servimos a Deus e fazemos segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada, porque nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes dele, nós reconhecemos a divindade de Jesus Cristo, nós reconhecemos a palavra de Deus, né, como suprema, a supremacia das Escrituras, das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada de Deus sobre as nossas vidas, pois acreditamos que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né, para nos auxiliar neste mundo em que nós vivemos, né? O apóstolo Paulo vai falar bem disso lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 4. Né? Ele vai dizer que, portanto, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Claro que na época do apóstolo Paulo ele se referia às escrituras do Antigo Testamento, né? Mas o Novo Testamento também serve de base para as nossas vidas. Então, foi escrito também para o nosso ensino. Os Evangelhos de Jesus Cristo, as cartas paulinas, as epístolas e as demais cartas foram escritas para o nosso ensino. Também foram inspirações do Espírito Santo de Deus por cada um que escreveu cada livro, cada carta, cada epístola. Todavia, não podemos desprezar a importância dos sinais para produzir fé e contribuir para um conhecimento maior do poder de Deus e seus propósitos. Os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir sua palavra e crer nele. Jesus realizou muitos milagres e prometeu que suas testemunhas receberiam poder para realizar obras ainda maiores. Jesus falou isso lá em João, capítulo 14, versículo 12. Incluindo expulsar demônios, falar novas línguas, operar maravilhas e curas. Quando os discípulos saíram pregando, o Senhor Jesus cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Está escrito lá em Marcos 16, no versículo 20. Os sinais não cessaram no primeiro século. Tem acontecido durante toda a história da igreja e ainda se manifestam entre nós. Precisamos buscá-los com fé, pois disse Jesus: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Então Jesus Cristo falou, né, que esses sinais, os sinais seguiriam aos que crescem. Né? Expulsariam demônios, falariam novas línguas, né? Oraria pelos enfermos, eles seriam curados. Então, os sinais não cessaram durante o primeiro século, durante a escrita, né, dos evangelhos, né, somente os evangelhos, durante o ministério de Jesus Cristo. Logo após o ministério de Jesus Cristo, a gente vê Pedro curando, orando por um paralítico, e o paralítico andando. Né? Muitos milagres realizados pelos discípulos, pelos apóstolos de Jesus Cristo. E os milagres de Jesus Cristo, eles continuam até os dias de hoje. Os sinais que o Senhor tem deixado para todos nós, ele é realizado até os dias de hoje. Segundo subtópico, o propósito revelacional. João registra que a multidão seguia Jesus porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Nessa movimentação pública, Jesus prossegue seu ministério de milagres e pregação, sempre no propósito de revelar a humanidade, de mostrar os sinais que se seguiam através por onde Jesus Cristo passava. As pessoas que viam esses sinais criam, aumentavam a sua fé e criam que Jesus Cristo era o Messias, era o enviado de Deus.
mais uma vez, age no sentido de demonstrar com clareza a impossibilidade humana de solucionar o problema instaurado ao questionar Filipe sobre a compra de pães para alimentar a multidão. Como acentua o evangelista, na verdade, Jesus bem sabia o que havia de fazer, ou seja, o propósito foi específico, realizar o sinal para revelar seu poder aos homens, a fim de que crescem nele. É bem interessante quando Jesus Cristo, neste episódio de João 6, ele questiona Filipe. A gente pode ler aqui no capítulo 6, a partir do versículo 5, quando Jesus Cristo questiona Filipe, ele fala: onde compraremos pão para estes comerem? Se referindo à multidão. Jesus Cristo, como bem falou aqui o autor, ele sabia o que era necessário fazer. Mas é interessante a gente perceber que muitas vezes, muitos dos milagres que Jesus Cristo realizou nos evangelhos da Bíblia Sagrada, nos evangelhos de Jesus Cristo, muitas vezes Jesus Cristo ele quer ouvir a nossa necessidade. Ele chega para cegos, para paralíticos e fala: o que queres que eu te faça? Mas é claro que ele quer ser curado, mas o Senhor ele quer que nós reconheçamos o nosso estado, a nossa doença, a nossa necessidade de cura. O Senhor, ele sabe das nossas doenças espirituais. Eu posso muitas vezes não ser um aleijado ou um cego fisicamente, mas talvez espiritualmente eu seja cego ou seja um aleijado. E é importante que eu reconheça essa minha necessidade para que o milagre seja feito na minha vida, a transformação seja feita na minha vida. E Jesus ele poderia simplesmente pegar, nem perguntar a ninguém, pois ele tinha poder, tanto no céu quanto na terra, pegar os pães, os peixes, multiplicar e distribuir sem falar nada para ninguém. Mas ele questionou a Filipe, pois ele queria deixar bem claro que se não fosse verdadeiramente um milagre, um sinal que ele fizesse ali naquele momento, o nome do Senhor não seria glorificado. Então ele fala, questiona Filipe: onde compraremos? Aí Filipe vai, analisa, e diz: 200 dinheiros de pão, no versículo 7. Não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então ficou claro que era impossível alimentar aquela multidão. E Jesus Cristo, ouvindo isso de Filipe, então ali ele realizou aquele milagre e o nome do Senhor, nosso Deus, foi glorificado através do seu Filho Jesus Cristo. Terceiro subtópico: está aqui um rapaz. Além do lugar ser afastado, Filipe indicou o obstáculo financeiro, como nós bem lemos aqui, quando ele fala que nem 200 dinheiros de pão seria o suficiente, seria o bastante, já que para supri-los de pão seria necessário mais que 200 dinheiros, o equivalente a cerca de 10 meses de trabalho. Diante disso, André informa que havia ali um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas logo reconhece que isso era absolutamente nada para a multidão reunida. Mas nós servimos a um Deus que ele é especialista em fazer, quando fazer o milagre, quando todos acreditam que não tem mais jeito, não tem mais saída, mas para Deus nada é impossível. Glória a Jesus por isso. De qualquer sorte, a informação trazida por André foi válida, porque foi a partir desta insuficiência humana, a partir do reconhecimento da impotência humana para realizar aquela ação, de alimentar aquela multidão,
Foi através desse reconhecimento, né, seguida de uma atitude de desprendimento, que houve a operação do milagre. A lição que tiramos é: o pouco que temos é realmente insuficiente, mas quando entregue a Jesus, pode se tornar muito e servir para alimentar grandes multidões. Você pode achar que não tem nada nas suas mãos, mas o Senhor, Ele quer, né, que nós nos disponhamos a servir de alguma forma, a entregar aquilo que nós temos, né, em prol do reino, em prol de um bem maior, que é o reino dos céus, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Aquele rapaz, ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes, mas era o que ele tinha em mãos e podia usar naquele momento, né, para que pudesse acontecer o milagre através do pouco que ele tinha em suas mãos. Da mesma forma que Jesus operou aquele milagre, a partir do pouco que tinha aquele jovem, pôde fazê-lo em relação a qualquer um de nós, desde que coloquemos em suas mãos tudo o que somos e temos. Com o rapaz, aqueles 5 pães e 2 peixinhos continuariam sendo 5 pães e 2 peixinhos. Entregues a Jesus, foram multiplicados, alimentaram a multidão e ainda sobejaram, enchendo 12 cestos de pedaços de pães. Está lá no capítulo 6, do 11 ao 13 do Evangelho de João. Nós falamos aqui, o pouco para nós, para Deus, é muito. E Ele só quer um coração disposto a obedecer, disposto a trabalhar nessa obra, em prol do Evangelho de Jesus Cristo, em prol do reino dos céus aqui na terra. E o terceiro e último tópico fala da uma compreensão imperfeita que tinham acerca de Jesus Cristo. O primeiro subtópico vai falar o profeta. Os que viram o milagre concluíram que Jesus era verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo, como é bem falado lá no versículo 14. Isso demonstra como era patente a expectativa messiânica em Israel. O povo de Israel tinha conhecimento, através das profecias antigas, principalmente do profeta messiânico, o profeta Isaías, do Messias, o Filho de Deus, o Cristo, o enviado de Deus, que viria até a terra implantar o reino de Deus aqui na terra. Isso demonstra o problema era a ausência de compreensão correta da identidade e do ministério do Messias. Grupos distintos de judeus tinham expectativas diferentes de acordo com suas crenças e aspirações. O que predominava era o interesse na implantação de um reino terreno, de caráter político, o que se viu mesmo, até mesmo entre os discípulos. Até mesmo os discípulos estavam aguardando que Jesus Cristo implantasse um reino terreno aqui na terra. A gente vai ver isso lá em Atos, no capítulo 1, versículo 6. Ali, nesse momento, Jesus Cristo está dando as últimas instruções aos discípulos, falando que estaria subindo, que deixaria o Consolador, eles ficassem em Jerusalém até que do céu descesse o Consolador, o Espírito Santo, eles fossem revestidos de poder, e que um dia ele voltaria. E os discípulos questionam, então é nesse momento que tu restaurarás o reino de Israel, ainda pensando em um reino terreno. Assim como era o entendimento dos israelitas, do povo de Israel, a respeito do Messias, que ele restauraria um reino terreno ao povo de Israel. A sedução do pluralismo religioso. Em nossos dias atuais também existe uma multiplicidade de crenças sobre Jesus Cristo. Muitos pregam Jesus Cristo,
de diversas formas, de diversas maneiras, com muitos o situando como mais um dos personagens da espiritualidade mundial. Precisamos compreender plenamente a identidade de Jesus e sua divindade, refutando as ideias do pluralismo e do inclusivismo religioso, que visam atrair o cristianismo para uma falsa unidade. A fé cristã é exclusivista. Jesus não é um caminho, ele é o caminho, como está escrito lá em João 14, versículo 6, né? Jesus Cristo falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe vários caminhos, só existe um caminho, Cristo Jesus, né? Eu sou o caminho, como ele bem falou. Como diz o escritor Erwin Lutzer, Deus se revelou somente em Cristo. Portanto, todas as outras religiões são imperfeitas, desencaminhadas e falsas. Mas não seria uma intolerância pensar desse jeito? Lutzer refuta. O exclusivismo não está em conflito com a liberdade religiosa. A liberdade de adotar qualquer religião que a pessoa queira ou não queira nenhuma deve ser um direito em todos os países, especialmente naqueles que foram influenciados pela fé cristã. Assim falou Lutzer, Erwin Lutzer. A questão é: existe a escolha certa, Cristo Jesus, e muitas escolhas erradas, fora de Cristo Jesus. Terceiro e último subtópico vai falar: queriam fazê-lo rei. Mais uma compreensão imperfeita acerca de Jesus Cristo, Messias. Ainda no texto em estudo, vemos que a compreensão imperfeita do Messiado de Jesus também se revelou no fato de que, mesmo reconhecendo nele a figura de um profeta, reduziam isso a uma oportunidade política. João registra que, por saber o propósito da multidão, da multidão era proclamar o rei, Jesus tornou a retirar-se, ele só para o monte. Né? Então, após a multiplicação, a gente vai ver isso lá em João, no capítulo 6, Jesus sabia da intenção do coração daquele povo que presenciou aquele milagre. Como a gente bem falou aqui, mais ou menos 20.000 pessoas presenciaram esse milagre e queriam fazer de Jesus Cristo rei. Reconheceram a messianidade em Cristo Jesus e assim queriam fazer dele um rei aqui na terra. E ele, percebendo isso, ele se afastou. Ele foi sozinho para o monte, para orar. A incompreensão e incredulidade de Israel a respeito do Messias prevalece até os dias atuais e somente serão mudadas no final da grande tribulação. Permanece até os dias atuais porque os judeus que não aceitaram, que não reconheceram Jesus Cristo como Filho de Deus, esperam o Messias até hoje. O Messias que ainda não veio, que para eles ainda não veio, mas Jesus Cristo ele já veio a esse mundo. Existem os judeus messiânicos que creem que Jesus Cristo foi o Filho de Deus, era o Messias, enviado por Deus, mas existem os judeus, em sua maioria, que até hoje esperam o Messias, e isso só vai cair por terra no momento, após a grande tribulação, no final da grande tribulação, quando Jesus Cristo voltar e livrar o povo de Israel da ação do anticristo, que serão perseguidos pelo anticristo. E os judeus eles clamarão por Jesus. Eles vão reconhecer a Jesus Cristo como o Filho de Deus, quando Jesus Cristo, quando não houver mais saída ali para o povo de Israel, pela perseguição do anticristo ao povo de Israel, e que Jesus Cristo aparece nos céus com a multidão de anjos, a multidão dos salvos que subiram na vinda
antes da grande tribulação, na vinda de Jesus, e quando eles irão aparecer ali no Monte das Oliveiras, né? Quando Jesus Cristo tocar seu pé no Monte das Oliveiras, que irá rachar o monte ao meio, e ali começará a grande batalha do Armagedon, né? No final da grande tribulação. E ali o Senhor Jesus Cristo irá salvar o povo de Israel, e todos irão entender, irão aceitar, reconhecer que Jesus Cristo realmente foi o Messias, foi o Filho de Deus enviado à terra. Nesse tempo cumprirá o que Jesus disse: Israel clamará por aquele que vem em nome do Senhor. Está lá em Lucas 13:35. Será então restaurado o trono a um descendente de Davi, Jesus, o Cristo, para um reino eterno. Né? Então, após a grande tribulação, haverá o reino milenial, onde Jesus Cristo irá reinar aqui na terra. Jesus Cristo, que é descendente de Davi, né? Do rei Davi. E concluindo, o autor vai dizer que apesar do propósito de Cristo de revelar-se ao mundo como o Deus Salvador da humanidade, as multidões seguiam pelos sinais que faziam, mas sem a compreensão correta de sua identidade. Né? A gente vai ver após o milagre da grande multiplicação, né, que Jesus se afasta deles e posteriormente vão para o outro lado do lago, né, do mar da Galileia, e as pessoas sabem e vão atrás dele, né, e Jesus Cristo dá uma dura neles ali, falando que eles, né, não estavam ali por causa do Messias, mas por causa do pão que eles comeram, né, por causa do milagre, resumindo. Mas o que Jesus Cristo realmente queria era que eles compreendessem, né, realmente entendessem a finalidade da sua vinda aqui na terra, né, para que entendesse que ele veio para um arrependimento de uma vida que não era segundo o padrão do Evangelho de Jesus Cristo. Tendo em vista que quando Jesus Cristo ele volta do deserto e começa seu ministério, ele já começa pregando o arrependimento, né? Arrependei-vos. Mais que isso, em muitos os sinais suscitavam o interesse de vê-lo como rei de Israel, em busca do fim do domínio romano. Em nossos dias, o sincretismo religioso humaniza a sua mensagem e rejeita seu senhorio. Devemos vigiar quanto a isso. Muitos pregam hoje em dia, nos dias atuais, né, um evangelho muito fácil. Mas o próprio Jesus Cristo falou que o caminho é estreito, que a porta era estreita e que no mundo nós teríamos aflições. Então o evangelho não é um caminho fácil, é um caminho estreito e a porta não é fácil de entrar também, é uma porta estreita. Então nós devemos ter esse cuidado, andar segundo a palavra de Deus, nos alimentar cada vez mais da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, né, de forma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. No momento que nós ouvimos, que nós lemos, que nós estudamos a palavra de Deus, a nossa fé ela vem sendo aumentada, né? O Espírito Santo ele vem fazendo o trabalhar em nossas vidas. Então que essa lição possa ser bênção para a sua vida, que possamos entender cada vez mais o propósito de Jesus Cristo aqui nessa terra, entender cada vez mais os sinais que ele deixou para cada um de nós. Então que Deus abençoe a cada um de vocês, possamos estar juntos aqui mais uma vez estudando a palavra de Deus, essa lição dos jovens desse primeiro trimestre. Deus abençoe a todos.